Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Fala Janela. De início, sempre agradecer os nossos patrocinadores aí, a Aurora Papelaria Criativa Personalizáveis aí. Você aí que tá na correria, agora carnaval já tá aí, né? A gente teve bastante pedido aí de caixas e brindes e bastante coisa na escola, negócio para colar no caderno, no lápis, caixa de embalagem para doce, para você que faz bolo, topo de bolo, o que você precisar, entre em contato aqui com a Aurora Papelaria. É um nome bonito, porque essa Aurora Papelaria é da minha esposa, então por isso que eu troquei esse formato no estúdio, que antes minha esposa ficava aqui controlando toda a ilha, e agora ela, nesse horário da parte da noite, ela está atendendo aí seus clientes também. Graças a Deus, estamos numa nova empreitada. Então conheça aí a Aurora Papelaria. Também agradecer a Soft News, né? Sempre dando apoio ao nosso programa. Você precisando de uma automação total para a sua empresa, entre em contato com a Soft News, principalmente em emissão de notas fiscais e logística. Conheça o sistema Onyx e agora também tem um sistema novo, SNERP. Foi lançado praticamente hoje, então entre lá no Instagram deles para conhecer. E se você tem sua loja, sua marca e quiser um aplicativo personalizado do seu jeito, a Soft News também pode desenvolver aí para você. Também o Calerrua Malhas e Brindes, né? Você que quer pular seu carnaval aí, quer ter o seu bloco personalizado, entre em contato com o Calerrua aí. Fazemos abadá, fazemos camiseta para sua empresa, uniformes, brindes em gerais e uniformes. Entre em contato aí com o Calerrua Malhas e Brindes. Então vamos começar o nosso programa. Sejam bem-vindos hoje em especial com a minha amiga, doutora Rita Mendes. Seja bem-vindo ao nosso programa. Quero apresentar você. Você é neurologista pediátrica. Sim, eu sou neurologista pediátrica. Eu me formei em neurologia pediátrica faz 4 anos. E já trabalho bastante lá em Curitiba e aqui em União da Vitória também. Aqui na região estou já faz 4 anos. Antes eu atendia na IMED, agora eu atendo na Clínica Central. E então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje, então, nós vamos conversar, né, um pouquinho sobre como foi a minha trajetória até agora e como eu atuo agora nessa época com os meus pacientes, onde que eu trabalho, tudo isso. Então, o interessante de te trazer aqui, né, eu como pai de filho autista, não tinha um conhecimento. Eu tinha conhecimento de alguns médicos, né, médico geral, médico para coluna, médico para isso, mas a parte do neuro, já digo, era meio difícil, né, a gente saber e até mesmo encontrar aqui na nossa região, né? Eu falo bem a real porque eu não conheço muitos aqui na nossa região. Não sei se tem mais. Na verdade, tem em Mafra, e ali em Chapecó. Então já é bem difícil, mais mas da próximos região aqui é você que tá atuando, sim, né? Só eu. E é bom trazer você aqui para o povo ter esse entendimento que, querendo ou não, tem uma demanda muito grande, né? Que nem a gente falou do próprio autismo em si, mas em vários outros setores também, né? Mas vamos conhecer um pouco a nossa doutora. Você, como que foi assim, tipo, você é daqui da região, né? Você está mostrando sua cara aqui no nosso programa, mas eu te conheço de anos, né? Sim. Mas você é daqui da região. Conte um pouco sobre como foi sua infância. Assim, eu sou gaúcha, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas propriamente em Criciúmal, que é uma cidade bem pequenininha.
Só que aí eu acabei me mudando várias vezes, até que o meu pai arrumou um emprego aqui em General Carneiro. Aí nós viemos morar para cá, para o Paraná. Uhum. E então eu morei também em Bituruna, eu morei aqui em Porto União e depois fui morar em Joaçaba, né, para fazer a medicina. E daí depois eu fui para Curitiba, já no último ano da faculdade. E assim, a minha infância foi muito boa, foi maravilhosa. Porque assim, eu tinha os meus pais muito próximos de mim e eu era a caçula de 3 irmãos. Uhum. Então era tudo muito divertido, aprendi muito e me diverti muito com eles. Então foi maravilhosa, assim, a minha infância. Aí depois eu sempre quis fazer medicina, porque eu, inclusive, acompanhava o meu pai em alguns atendimentos que ele fazia. E aí eu adorava, eu dizia, não, ó, desde criancinha eu disse, não, eu quero ser médica, eu quero ser médica. Só que aí quando eu entrei, né, eu comecei a cursar em 2010. Aí a minha formatura foi em 2016, né? São 6 anos, né, a medicina, é bastante tempo. E e aí, na minha formatura, uma coisa que foi muito emocionante, muito marcante, foi que eu participei de todos os atos. Na missa, eu fiz a liturgia da palavra. Na, na colação de grau, eu fiz o discurso, né, aos mestres. Uhum. E daí, na hora de entregar o diploma, o reitor permitiu que o meu pai entregasse para mim. Então, foi uma concessão que ele fez. E aí foi muito emocionante. Eu acho que para todos que estavam lá foi bem algo inesperado, né? Mas muito legal, muito foi um momento mágico, assim. E depois eu me formei na metade de 2016. Aí eu passei a última metade do ano, eu passei estudando para a residência. E assim, eu já sabia qual residência que eu ia fazer, porque eu tinha feito um estágio no Hospital Pequeno Príncipe no último ano da faculdade. Uhum. Aí eu conheci a neurologia pediátrica, eu me apaixonei. E aí eu já sabia, não, eu vou fazer primeiro pediatria, aí depois eu vou fazer a neurologia pediátrica. Porque é uma profissão muito importante, porque assim, a criança dá para se ela é investigada precocemente, ela pode ser tratada de uma forma mais adequada. Então, a minha ideia era, assim, evitar que alguém tivesse sequelas. Porque, às vezes, quando vai ser neurologista de adulto, a gente vai encarar muitas sequelas, né? Ou doenças degenerativas, coisas assim, que não vão ter um prognóstico tão bom. E eu acredito que, assim, investindo nas crianças, investindo na saúde das crianças, é que a gente consegue, né, que eles tenham uma vida mais com muita autonomia, uma vida com melhor qualidade. Agora que nós estamos ao vivo aqui, a nossa amiga Miriam Bertolotti, ela lá de General Carneiro, foi porter, né? Conhecida aí da região, ela mandou ali, doutor, acredita que hoje fala-se mais em AA, porque antes não tínhamos diagnósticos. O que seria o AA? Eu acho que Seria mais sobre o autismo, será? Eu acho que ela quis falar de autismo, altas habilidades, Altas provavelmente. habilidades. Aham. Provavelmente foi altas habilidades. Eu acho que assim, ó, antigamente isso não era tão investigado. Aí por isso. E muitas vezes acaba sendo confundido. Digamos, se uma criança tem hiperfoco, ela vai ser muito boa em alguma coisa assim bem específica. Por quê? Porque ela não vai deixar, não vai ficar não vai ter nada que tire a atenção dela daquela coisa. Ela vai focar, vai mergulhar de cabeça e aí não vai mais
ter nenhuma distração, coisa assim. E aí, provavelmente, ela será muito boa nessa coisa. Então, aí dá a impressão, às vezes, não, ele tem altas habilidades. Não, às vezes ele só tem um hiperfoco, digamos, em música, um hiperfoco em história, alguma coisa assim. Já, ou pode ter hiperlexia. A hiperlexia é quando uma criança ela aprende a ler muito cedo, antes mesmo dela ter sido alfabetizada, ela já aprende a ler, só que na hora de utilizar a prosódia, ela fica alterada. Na hora de fazer um discurso social, assim, uma fala social, entender metáforas, entender piadas, coisas assim, daí ela não consegue. E mesmo ela falando muito bem, ela não sabe muito bem o significado daquelas palavras. Já a superdotação, que também é conhecida como altas habilidades, é quando a criança, além de ter um QI de 130, né, um quociente de inteligência, e além disso ele vai ter uma criatividade maior. Então, a criança que tem altas habilidades, ela vai ter uma mente criativa e vai ser muito boa em vários aspectos, em várias habilidades. Ela vai fazer digamos assim, ela vai inventar jogos, inventar brincadeiras, vai inventar fórmulas matemáticas. Então é algo bem interessante, mas eu acredito que falta, sabe? Às vezes as pessoas não tinham mais tanto interesse em saber disso. Agora você fala de altas habilidades, né? Muita gente que às vezes não conhece o processo ou acompanha alguém que tenha, né, o autismo em si, pensa muito assim, tipo, mas é bom ter um filho autista, né? Tem muita gente que nem até a gente tava conversando em off, algumas pessoas que eu conheci dentro da escola não querem procurar um profissional na área de saúde porque às vezes eles falam assim, meu filho não é retardado. Desculpe a palavra, mas é o que, como as pessoas, né, usam hoje em dia. Mas, assim, qual que são a dificuldade, né? Porque o hiperfoco, às vezes, quando a gente comenta uma alta criatividade, né? Uma alta habilidade, às vezes parece que é bom, né? Tipo, meu filho, né? Mas quais que são, assim, tipo, as dificuldades? As dificuldades são que, em primeiro lugar, essa história de que tem retardo, coisa assim, não tem nada a ver. Sim. Porque o autista, ele só tem a forma como ele vê o mundo é uma forma atípica. A forma como ele encara os estímulos que chegam até ele é de uma forma atípica. E assim, uma criança que tenha superdotação, altas habilidades, ela às vezes não vai ser benquista, porque as pessoas vão ficar, elas vão dizer, tá, não, é o gêniozinho, esse gêniozinho aí, às vezes até os professores, eles vão dizer, não, isso daí tá se achando e coisa assim. Sim, sim. É isso que acontece com uma criança que tem altas habilidades. Muitas vezes não serão só os colegas que vão ficar como se fosse excluindo, porque é uma criança que vai ser uma criança diferenciada. Vai ser uma criança diferenciada. E assim, aí precisa do quê? Ter um acompanhamento muito bom psicológico e ter um acompanhamento muito bom dos pais. Porque os pais é que vão proteger essa criança. Então, eu acho que é isso. Quando os pais, tanto quando a criança é autista, quando tem TDAH, ou diversas dessas alterações do neurodesenvolvimento, quando ela tem uma família bem estruturada, que dá um apoio muito bom, que leva para as terapias, que dá medicação se precisa dar medicação. Então, eu acho que é isso. A família é que vai ser o divisor de águas na vida dessa criança. A família que vai atrás, né? Isso a gente sempre deixa que até teve as meninas do Autismo Sem Barreiras, né? Tiveram aqui presente com nós também. A gente sempre deixou essa pauta, né? De sempre procurar, né? Não tenha medo hoje em dia, não só os pais que, meu filho tem autismo, mas os pais,
Tipo, a parte da psicologia, a parte né, que você procurar o teu bem para tua cabeça. Uhum. Eu lembro que quando eu fiz, que eu tive que né, ser atendido por uma psicóloga, eu passei por uma neuro também. Sim. Então você vai tendo todos os entendimentos, né? Tanto que eu tô bem comigo mesmo hoje. Se eu tenho meu programa, é uma coisa que todo mundo sempre falava, você não tem vergonha disso, você não tem não sei o quê. Eu acho que as pessoas se preocupam muito com as outras, É né? verdade. E quando eu vi, eu percebi o seguinte, que às vezes eu pensava que as pessoas tinham raiva de mim, né? Mas na verdade eu acho que a gente cria essa raiva das pessoas que não existem dentro da gente, né? Exatamente. Às vezes é uma forma como nós enxergamos. Então fica aí a pergunta da nossa amiga Miriam, né? Que muito obrigado pela pergunta. Até ela falou ali parabéns pela forma de como conduz. Miriam, quero te convidar também para você participar aqui do nosso programa a qualquer hora. E também a nossa amiga Karen, né? A doutora Rita é maravilhosa, é uma profissional sensível que se preocupa com quem atende. Então tá aí o pessoal. Muito obrigada. Um beijo especial também aí para vocês que estão assistindo agora ao vivo, acompanhando nós. Se quiser mandar sua pergunta, fique à vontade. Um beijo especial também para você que vai ver essa entrevista depois. E um beijo especial para minha mãe, né? Minha mãe sempre tá aí mandando mensagem aí, sempre querendo acompanhar, querendo ver. Daí, o que ela mandou ali? Isso que ela tá falando, sua mãe tem. Então, alguma coisa que você falou ali. Mas então vamos procurar a mãe para, né? Para ver bem certinho sobre isso. Você comentou, né? Tipo, teu pai é médico, né? Sim, meu pai é Teu médico. pai é o Dr. Nelson Mendes. Dr. Nelson Mendes. Ele atua aqui na região faz muitos anos, já faz acho que uns 30 anos. Mais de 30 anos. O nosso amigo Nelson está sentado hoje aqui, acompanhando Ele nossa tá entrevista. torcendo por mim. Tá. Mas quantos anos você tá aqui atendendo a região, Nelson? 32 por aí. Mas meu pai, ele não é muito dos holofotes. Ele não é do meio dos holofotes, né? Como na questão de holofotes, ele é um excelente médico. Ele é um excelente médico. Tanto quando ele chegou aqui, eu, né, falou, me salvou umas 2 vezes já. Um excelente profissional. E por vindo, assim, tipo, agora vamos voltar mais um pouquinho, que você deu um resumo, mas assim, tipo, teu pai era médico, você sempre quis ser médico. Sim. Como que foi, assim, tipo, você foi para fazer tua primeira faculdade, ali no Pequeno Príncipe você entendeu a neuro, né, que você queria... Sim. Mas e antes disso, o que você tinha em mente? Tinha alguma coisa em mente em si? Eu sempre pensei assim, ó, eu vou fazer medicina, aí depois que eu tiver terminado a medicina, aí eu vou ter filhos. Era isso que eu pensava, eu queria ser mãe, porque a minha mãe sempre foi uma mãe muito presente na minha vida, assim, então a profissão dela é mãe. Então eu sempre admirei a profissão, né, e a forma como... O meu pai, ele é uma pessoa que ele ensina pelo exemplo. Uhum. Então, assim, ele nos ensinava ele ensinava as coisas e a minha mãe era aquela disciplina. Sim. Ela cobrava a disciplina da gente para que nós conseguíssemos, né, fazer tudo da melhor forma possível, para extrair o máximo das nossas habilidades. E aí, acabou que mudou um pouquinho, porque eu pensava que ia fazer a faculdade e aí em seguida eu ia ter filhos. Só que aí o que aconteceu? Eu me formei na metade de 2016. Eu passei na prova para a residência de pediatria lá em São José dos Pinhais. Eu passei na prova no final de 2016. Uhum. Então, no começo de 2017, eu já estava na pediatria. Aí foram 2 anos, né? Eu me formei em 2019 na pediatria. E aí, até é curioso, porque eu estava no estágio de UTI, lá por São José dos Pinhais, na UTI do Pequeno Príncipe. Uhum. E aí, no dia seguinte, que começava era de uma quinta para uma sexta-feira. Que aí eu estava no plantão, inclusive no plantão interno, no meu primeiro dia de neurologia pediátrica. Uhum. Porque eu passei na neurologia pediátrica, eu ainda estava terminando a pediatria. Então eu emendei as 2 coisas.
Aí acabou que o quê? O plano de ter uma filha, alguma coisa assim, foi sendo postergado, né? Aí eu fiz toda a minha formação, inclusive eu me formei em 2021, ainda era pandemia, ainda tinha que ter aquele distanciamento social, usar máscara, então não podia ter família, por exemplo, para participar da formatura. Aí, tanto que eu tirei uma foto junto com o mascote do Pequeno Príncipe, eu com o diploma na mão. Ela tá no teu Instagram, essa foto? Não, acho que não Acho tem. que ela tá no Instagram, né? Que eu lembre, não. Mas Você até me mostrou essa foto Sim, sim. E eu de máscara, abraçado lá com o Pequeno Príncipe, com o diploma na mão. Inclusive, eu emoldurei essa foto e eu tenho no meu consultório aqui em União da Vitória. Mas foi a época em que eu mais trabalhei. Eu trabalhei muito, 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 porque eu fazia o plantão interno, que é um plantão que tu ficas em é responsável por todas as enfermarias do Pequeno Príncipe. Não fica responsável por UTI, nem UTI, né, coisa assim, nem pela porta. Sim. Mas todas as enfermarias. Se tem alguma bucha em enfermaria, é comigo. E aí eu trabalhei muito, fiz muitos desses plantões internos, porque eu ainda não tinha uma filha, né? E eu tava querendo fazer um pé de meia para conseguir, né? Ter uma licença maternidade, alguma coisa assim. Aí eu tive a minha formatura e em seguida eu comecei o meu mestrado em biotecnologia na Faculdade Pequeno Príncipe. E aí agora estou concluindo esse mestrado. Vai ter uma publicação de um artigo na Frontiers of Neurology e uma revista internacional, padrão muito bom. Que é bem importante. Exatamente. E foi bem legal, assim, eu gostei. E eu tive, né, acabei que eu fui ter uma filha já em 2022. Já fazia 1 ano que eu estava formada, trabalhando, tudo certinho. Aí eu disse, bom, agora eu vou ter uma filha, né? Um filho, né? Quero engravidar agora. Aí eu consegui, acho que em janeiro de 2022, eu engravidei. Foi tudo muito planejado. Sim. Eu sempre planejei tudo isso. Então, eu sempre dizia, não, eu só vou ter filho depois que eu tiver terminado tudo. Aí, eu acabei tendo, só que aí o que aconteceu? Na minha gestação, eu tive pré-eclâmpsia, que é quando aumenta muito a pressão sanguínea da mãe, começa a dar repercussões com esse aumento da pressão, né? Acabou que eu tive que encharcava o pulmão, que os rins eles não filtravam tão bem. Então, é uma situação, assim, inflamatória muito importante. Eu acho que a Alexa, ela falou sobre isso em algum momento, assim, acho que agora na semana passada ou no Fantástico, alguma coisa assim. Só que no meu caso, o que aconteceu? Na 25ª semana de gestação, eu estava de 6 meses de gestação. Eu fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. Aí eu tomei as medicações, tudo. Então, assim, foi muito precoce. 25 semanas. 25 semanas. Bem no início. Nossa. Aqui você falou, minha esposa teve também, sabe? Então. Só que, tipo, foi no final. Então, daí foi bem mais, assim, tipo, assustador. Mas o que acontece? Como o meu foi muito precoce, a chance da minha filha não sobreviver era muito grande. Sim. Aí eu conversei com o meu obstetra, ele falou assim, olha, eu vou ser bem sincero, não existe nenhum estudo que diga que a mãe tem mais chance de sobreviver. Porém, os estudos dizem que se a mãe mantém a criança por mais tempo, a criança tem maior chance de sobreviver. Aí eu falei, tá aí, tá vendo? Vai ser o que eu vou fazer. Aí eu aguentei lá, não, eu tava muito feliz, eu sempre quis ser mãe.
Que isso? Eu estava radiante. Aí aconteceu que eu estava lá num plantão, nesse plantão interno, famigerado plantão interno. E aí eu estava já medicada, tudo. Aí eu tive um sangramento. Aí eu já liguei pro meu marido, eu fui dirigindo pro hospital, eu tava bem independente, assim. Aí eu liguei pro meu marido, que a gente morava lá perto do Pequeno Príncipe. Aí ele foi a pé, me levou lá pro Nossa Senhora das Graças. Quando eu cheguei lá no Nossa Senhora das Graças, eu só lembro de ter entrado na emergência. Lembro de quando fizeram a ultrassonografia e viram que eu estava com descolamento prematuro de placenta. Aí eles pegaram acesso em mim. E depois disso foi feita uma cesárea de emergência. No dia seguinte foi a cesárea de emergência. E aí eu fui direto para a UTI, a UTI cardíaca. E a minha filha direto para a UTI neonatal. E aí a minha mãe, ela disse, quando eu cheguei lá e eu vi a Leona cheia de aparelhos, aí eu cheguei lá para te visitar e eu te vi com os mesmos aparelhos que a Leona. Ela disse, aí eu vi que tinha sido algo muito grave. E aí eu fui me recuperando, eu fui melhorando, assim, eu precisei ficar entubada. Por exemplo, como foi algo que aconteceu muito perto da época em que eu comecei a ter mais complicações, sabe? Que depois que a minha filha nasceu, aí parece que eu descambei a piorar, mas depois melhorei. Então, o que importa é isso. Sim. E com muitas orações, né? Muita fé. Eu digo que todos que oraram por mim e pela minha filha, é como se eles tivessem tecido um manto que nos acolheu. E a minha filha, que nasceu com 1 quilo, ela está perfeita. Ela está perfeita. Então, assim, se ela está bem, para mim está tudo bem. Bem-vindo ao mundo dos pais. Como muda, assim, tipo... Bom, você me conheceu na minha época das rebeldias, né? Sim. Você acha que eu mudei bastante depois dos meus filhos? Eu tenho certeza que sim. Muito, né? Então, o que a gente faz, o amor pelos filhos, sei lá, chega até a me emocionar, assim, só de lembrar quanta coisa eu passei. Também tem muita história para contar, o pessoal fala sempre pra mim, fazer uma entrevista comigo mesmo um dia. Mas como que tá a Leona? Como que é ser a mãe da Leona hoje? A Leona, ela é maravilhosa. Ela é muito simpática. Ela, lá em Curitiba, quando ela está indo para a escolinha, ela vai assim, se tem um cachorro, ela fala au, 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 au. Ela conversa assim com todo mundo. Dinâmica. E comunicativa. Ela chega assim perto de ti e ela já manda uma frase para quebrar o gelo. Tipo, o Papai Noel vai trazer presente. E ela tá com 2 anos e meio. E ela é super falante. Ela começou a ir na escolinha agora, lá em Curitiba. Nossa Senhora. Ela quando entrou, ela já entrou, foi na salinha dela, já pegou ali um brinquedo. Aí eu e o meu marido, o Caê, já nos despedimos dela, mas Nem deu assim... tempo de chorar na porta. Não, nada a ver. Ela tava faceira. E todas as vezes, aí na outra vez, porque como nós moramos lá, só que eu passo bastante tempo aqui, porque eu trabalho aqui, aí acaba que ela não vai assim tanto na escolinha. Então ela foi 2 dias aquela vez. Aí no segundo dia ela já foi disparando na frente. Então assim, ela é muito, muito saudável, ela é muito carismática, ela é encantadora, assim, encantadora. Que bom ver você feliz, realizando os seus desejos aí, porque, né,
que nem você falou, sempre na meta, correndo atrás, não sei o É quê. verdade. São 3 formaturas que você teve. Sim, Né? 3. Então é um caminho longo aí para chegar, né, a ser ou palavrinha que às vezes também é um trabalhinho, neurologista pediátrica. Eu acho que fica mais fácil falar neuropediatra. Neuropediatra, que Neuropediatra, todo né? mundo fala, mas é que eu tento falar bonito aqui, né? Ah, então tá bom, então tá bom. É O... válido. Você falando ali de toda essa tua carreira e correndo, né? Você falou ali da parte do Covid, né? Que você ficou Sim. ali, que, né, que teve a foto com o mascote, que foi uma Sim. coisa bem marcante para você. Como que foi essa época do Covid dentro do hospital? E você, por ser médica, quantos testes você fez de Covid? Eu acho que eu fiz uns 15, talvez. Sabe aquele que vai o cotonetezinho Nossa lá senhora, eu fiz no 2 fundo vezes. da alma? Então, porque o que que acontecia? Eu fazia o plantão interno noturno. Uhum. Aí, às vezes, não dava tempo de dormir. Aí, quando eu acordava, eu tava, tipo, meio com uma dor de garganta, o nariz escorrendo. Aí, vai lá e faz o teste. Uhum. Porque eu lidei com muitos pacientes que tinham Covid. Porque lá no hospital, estava com metade da capacidade, sabe? Do hospital estava pela metade. Só que as UTIs estavam todas cheias. E as crianças que internavam lá no Pequeno Príncipe eram crianças que, se tivessem em outro lugar, estariam numa UTI. Mas é que lá não tinha vaga na UTI. Então, eu trabalhei muito, 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 muito. Mas, assim, valeu a pena. Foi um crescimento muito grande, sabe? Eu achei que o fato o fato de eu fazer esse plantão interno, eu tive contato com muitas coisas, assim, foi uma experiência que foi enriquecedora. Então, eu gostei muito, tanto que eu continuei fazendo plantão interno até julho do ano passado. Não, desculpa, até agosto do ano passado. Por quê? Porque depois disso, nós voltamos para Curitiba, Uhum. para residir, assim. Aí, eu notava que... Peraí, vou tomar um pouquinho. Tô falando demais. Que eu lembrar, assim, também a Covid em si, nossa, afetou muito. Então, tipo, quando eu parei no hospital aqui, não era o mesmo hospital que eu conhecia. A gente via muitos profissionais exaustos, mas fica o nosso parabéns a todo mundo, né? Porque foram os nossos soldados que batalharam de frente, né? O meu pai, ele trabalhou bem nos quadros respiratórios, ali na UPA de Porto União. Uhum. Ele atendia todos que tinham suspeita de Covid. E ele não teve Covid, eu não tive Covid. Só quem teve Covid lá de casa, minha mãe acha que teve. E o meu irmão mais velho, ele teve, só que ele teve 2 vezes já. Eu tive um falso Covid, mas mesmo assim tive que ficar em casa, não ir trabalhar, para mim refazer o teste depois, que era 15 dias, né, no começo. Depois o teste começou a ser um pouquinho mais rápido, né? Sim. Mas foi bem complicado. Eu lembro, a minha esposa também recebeu um falso Covid por causa que ela tinha uma dor na garganta muito grande, né? Mas até saber, muita gente correndo para lá, muita gente correndo para cá. Verdade, E os atendimentos foram bem... Uma coisa interessante que você contou para mim que você fez parte de um estudo de uma empresa farmacêutica, né? Sim. Né? Para aprovação do canabidiol para a epilepsia. Como que foi isso? Exatamente. Foi super legal, porque assim, foi lá no Pequeno Príncipe, né? Então, lá no nosso ambulatório da neurologia pediátrica, tinha muitos pacientes que tinham epilepsia, que tomavam 4 remédios ou mais que isso. E aí, o que eles conseguiram elencar esses pacientes para fazer esse estudo? E assim, isso já era algo que era conhecido, né, pelos neuropediatras, que o canabidiol funcionava. Então, geralmente, nós exportávamos com
com o aval da Anvisa, Uhum. nós exportávamos, só que aí o que acontecia? Aí era todo cheio de uma burocracia e tal, tinha que fazer importação, tinha que preencher formulário de Anvisa, não sei o quê. Aí a Prati Dona Duzi, veio com essa ideia de fabricar um canabidiol aqui. Uhum. E aí nós fizemos parte para o quê? Para que fosse aprovado pela Anvisa um canabidiol fabricado aqui no Brasil. Uhum. E aí deu tudo muito certo, porque o canabidiol ele funciona muito bem. Tem muitas epilepsias que só melhoram com o canabidiol. Então, as de gene SCNA1, tudo isso, e Lennox-Gastaut, criança que tem crise de drop attack, coisa assim. Então, olha, foi muito legal, porque nós já sabíamos que ia ser um sucesso. Sim, tem tudo um mito e né, e sobre o canabidiol, sobre entrar no Brasil, sempre teve essa conversa em si, né? Mas eu tive muitos amigos aí que sofreram bastante, né, por causa dessa questão da epilepsia. Sim. E como que faz hoje em dia? Tem como você correr atrás desse medicamento? É uma receita, né? Sim, é que assim, ó, dá para comprar na farmácia, tem na farmácia tanto com o THC quanto sem. Uhum. Porque assim, ó, o que acontece? É um extrato, eles pegam a cannabis e aí eles isolam o canabidiol. Porque tem umas 700 substâncias na cannabis. Aí eles isolam o canabidiol e aí dependendo se é com THC, então vai ter THC, só que é numa proporção assim, muito maior do canabidiol do que do THC, que é o tetrahidrocannabinol. E geralmente eu tenho uma experiência assim muito boa de pacientes que tinham autismo e que melhoraram o comportamento utilizando o canabidiol com um pouquinho de THC. Crianças que têm distonia, por exemplo, elas também se beneficiam com o canabidiol com THC. E para epilepsia é algo que, é claro, para epilepsia a gente não usa com o THC, é só o canabidiol, porque os estudos apontam muito mais para o canabidiol, porque o canabidiol tu pode utilizar uma quantidade enorme e não vai dar aquela tipo um torporzinho do THC. Uhum. A criança não vai ficar intoxicada, entendeu? E ajuda, assim, tanto para a parte de ansiedade, para a parte de comportamento e também para epilepsia, né? Eu tenho pacientes que tomam e que melhoraram um monte, assim, tinham 5 crises por dia e agora tem uma crise a cada 3 semanas. Então, é uma qualidade de vida muito melhor. Sim, com certeza, porque tudo tem que correr atrás, né? Até você falou uma frase para mim, né? Tem que correr. Ser uma neuro tem que correr contra o tempo, né? Os diagnósticos têm que ser precoce, né? Exatamente. Você fala do Pequeno Príncipe, né? Bastante. O Pequeno Príncipe é um hospital muito bem reconhecido, né? Sim. Até nacionalmente. Sim. Hoje você atua lá. Como que foi, assim, você é uma neuro, para entrar lá? Eu sei que não é muito, você até é concorrido, né? Como que foi essa... não. Então, eu sempre digo, quando eu passei na residência de neurologia pediátrica, foi assim, eu pensei, gente... porque assim, ó, eu passei direto, eu fui passando direto, né? Primeiro para pediatria, passei na primeira vez que tentei, aí na neurologia pediátrica também passei, e foi assim, foi uma alegria que eu acho que foi a maior alegria que eu tive em relação à minha vida acadêmica, foi quando eu passei lá. E, nossa, era tudo... Eu aprendi, quem é meu paciente sabe, que eu aprendi a fazer uma medicina que, além de tratar a parte neurológica, eu avalio a parte pediátrica também. Porque às vezes isso passa batido. Às vezes a criança chega, não é examinada em nada
e só ficam conversando com a mãe e aí dão um diagnóstico com o que tiveram de conversa com a mãe. Então, isso não é, eles não encostam no paciente, entende? E às vezes não conduzem uma anamnese de uma forma correta. E eu já vi muitos profissionais que eles deixam passar, por exemplo, diagnóstico de autismo em menina. Diagnóstico, a menina faz camuflagem. O autismo sem barreira, né? Você saiu bastante perguntas sobre isso, né? Tipo, é mais comum dar em menino? É mais comum em meninos. A proporção é de 4:1. É mais meninos mesmo. E a menina também, como você falou, camufla. Mas é que o que eu acho? Eu acho que por causa dessa camuflagem que a menina faz, é que ela não é diagnosticada. Esses dias eu dei diagnóstico de autismo para uma... Ontem, foi ontem, eu dei diagnóstico de autismo para uma menina de 12 anos. Nossa. Ela com 12 anos não percebiam que ela era autista. E assim, quando ela entrou, eu olhei o jeito como ela falava, né? Tem essa questão da prosódia, o ritmo como a pessoa fala, a forma que ela se expressa. E aí, por quê? Porque a menina, ela imita o comportamento das colegas. O menino não é assim. E a teoria é que, como o homem, antigamente, na época das cavernas, o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa com os filhos, aí o que acontece? A mulher desenvolveu essa habilidade social muito melhor do que os homens. Com certeza. Entendeu? E isso é uma teoria, mas eu acredito que seja bem assim mesmo. Até hoje em dia a gente tem instintos animais, querendo ou não. A gente tem instintos, a gente é um ser humano, então a gente tem essas... E, querendo ou não, essas condutas que vêm lá de antigamente ainda se reproduzem ao longo dos anos, né? Exatamente. Por mais sendo teoria ou não, né? Mas ali você mostrando... Agora eu queria mostrar um pouco sobre sua rede social. Opa. Tem que me controlar aqui, porque eu também, às vezes me perco aqui, né? Aqui, a sua rede social tá aqui, a doutora Rita Mendes. No nosso link, na descrição, tem o link aqui para você acompanhar também. Aqui a gente já tem uma apresentação, né? Conheça os lugares onde atendo. Sim. Aqui na Cruz Machado, né? Em União da Vitória, né? Sim. Bambini Saúde Infantil Curitiba, né? Sim. Escola, né? A Escola Primavera. Na Tartus. Qual é? Nilza Tartucci. E Hospital Pequeno Príncipe. Sim. E aqui a Secretaria de Educação de União da Vitória. Então você tem uma parceria ali na secretaria. Então você atende pelo SUS aqui também? Sim, eu atendo pelo SUS. Tá. E eu vou falar para vocês. A qualidade da minha consulta, tanto faz no SUS, no particular, tanto faz. Eu aprendi com meu pai. O médico que é ruim no SUS, ele vai ser ruim no particular também. Olha, uma frase. Então, assim, ó, eu entrego o mesmo atendimento, tanto quando é SUS, quanto quando assim, eu não atendo convênio. Só que o que acontece? Como eu sou a única neuropediatra daqui da região, os planos de saúde, eles fazem reembolso quando alguém vem ser atendido por mim. Sim. Então, assim, digamos, não, eu tenho Unimed, né? Credenciada a Unimed? Não. Mas, como num raio de 200 quilômetros não tem nenhum médico, então a Unimed reembolsa, por exemplo. Então, tem isso, que é porque, assim, ó, é uma consulta que ela é uma consulta, assim, que tem que ser muito bem estruturada, muito bem conduzida. Então, não é só chega, vem ali, fala um pouco, não sei o quê, mal olha para a criança. Tu tem que ver como é que a criança se comporta, como é que ela brinca. Tem que dar tempo para a criança se acostumar. Porque, assim, as crianças, elas geralmente estranham, né? Chega uma idade que elas começam a estranhar. Aí, não quer que chegue, já vai lá falando, e aí já... A criança começa, às vezes, a ficar braba e aí a mãe não controla. Aí o que acontece? A gente tem que dizer, não, peraí, vamos lá, vamos ver aqui. Aí geralmente vem o pai junto, aí o pai fica cuidando da criança, e enquanto eu converso com a mãe.
E aí, o que acontece? Aí eu faço o exame físico, o exame neurológico completo, faço uma anamnese bem detalhada. E aí, depois é que eu vou olhar relatório de escola, coisa assim. Porque eu primeiro tenho que ter um diagnóstico na minha mente. É uma hipótese diagnóstica que a gente coloca na mente. Aí depois tem que entregar isso para a família. Se vai ter um tratamento, fazer um laudo ou pedir exames, tudo isso. E aí tem que explicar por que tu tá fazendo aquilo para a família. Tem a questão do acompanhamento social também, né? Você fala da escola, tem tudo esse desenvolvimento também, né? Sim. Não é só uma consulta, não é Exatamente. só... eu sei, eu falo por experiência própria, porque, né, por causa do meu filho em si, Sim. até na parte da pediatria, né, que a gente fala assim, ó, a pediatria normal, meu filho tá com dor na barriga, leva lá. Uhum. Nossa, eu até quero parabenizar ali, ó, não vou citar nomes, mas aqui na região de União da Vitória, fui atendido, foi trocado ali uma doutora que está atendendo ali. Meu Deus, que doutora, gente boa, que doutora. Você vê assim, tipo, na qualidade do atendimento, você vê no... que nem você falou assim, tipo, não toca no paciente. Vai lá ver, conversa, quer saber, mãe, o que aconteceu, pai, é normal, não sei o quê. Por mais que seja só aquela consulta naquele momento único que você tem ali durante, né? Nossa, é maravilhoso. Então, tipo... profissionais e profissionais, né? Então, tipo, eu acho que tem que ser, querendo ou não, vocês têm que ter um coração firme também, né? Porque cada história, cada coisa que vem que às vezes deve abalar um pouco quando chega em casa antes de dormir. Não, claro que não, porque assim, ó, eu penso que eu faço o meu melhor, eu entrego o meu melhor. E, assim, muitos diagnósticos, eles são clínicos. E o que acontece? Dá para ser feito... dá para fazer um diagnóstico em uma consulta? Se for uma consulta de 30 minutos, provavelmente não. Provavelmente vai sair errado esse diagnóstico. Sim. Então, assim, a minha consulta, ela leva 1h30. No mínimo 1 hora. E dependendo do caso, leva 2 horas. Porque... é muito difícil tu entregar um diagnóstico de autismo, porque a família, às vezes, ela não tem noção do que é. Sim. Então, eles pensam que a criança vai ter muita dificuldade, não sei o que, e não é assim. Se a criança faz a terapia de forma adequada, se a família dá continuidade ao que é ensinado nas terapias dentro de casa, se faz pistas visuais para que a criança consiga se organizar, se consegue organizar uma rotina, se evita o uso de telas, pode ser celular, pode ser TV, nada disso. Para a criança, com menos de 2 anos, é 0 telas. 0 telas. A partir de 2 anos até 5, 1 hora tá ótimo. E não o tempo todo. E a alimentação também. Não adianta uma criança que consome muito alimento industrializado, muito ultraprocessado, Tem aquela história, miojo, ele come quando ele tem vontade. Coca-Cola, tudo isso não é legal. Por quê? Porque é tudo muito cheio de açúcar adicionado. E isso mexe com a cabeça da criança. E muitas vezes as crianças elas têm deficiência de algumas vitaminas, que nem a vitamina D, que ela atua tanto na força dos músculos, quanto na força dos ossos, quanto para produzir neurotransmissores. Então, assim, e para a imunidade. E o que acontece? Aqui, o pessoal todo tem que suplementar a vitamina D. Sim. Porque aqui não tem tanto sol assim. Já vai chegar a nossa época que vai subir o sol. Exatamente. Então, assim, é importante essa suplementação. Aí, às vezes, a criança não tá prestando atenção, tá muito emotiva e não sei o quê. É por isso. É porque tá com uma deficiência de vitamina. Então, eu sempre peço, não me arrependo, quando eu peço exames incluindo vitaminas para os pacientes. Porque se essa parte estiver errada, a medicação não vai fazer milagre. Exatamente. Agora, voltando aqui ao teu Instagram,
aqui até você mostra aqui, né, que é a vitamina D, né, tem relação, Uhum. que você falou. Para você conhecer um pouco mais o Instagram aqui da nossa doutora, o que ela conversou aqui, que está conversando com nós, até eu vi algumas mensagens que falam assim, nossa, que atenciosa, que legal. Dê uma olhada aqui no Instagram, né, dela, que ela também fala ali, né, tipo, aqui você fala sobre o hiperfoco, a hiperlipsia ou Isso, superação, né, superdotação. qual que é a diferença, né? Sim. Você sabe qual a diferença entre hiperfoco, hiperlexia e superdotação? Eles podem parecer semelhantes, mas existem diferenças que ajudam a identificar o que realmente está acontecendo com seu filho. O hiperfoco acontece quando a criança fica muito tempo se aprofundando intensamente em uma única atividade, ignorando as distrações ao redor. Por exemplo, uma criança que passa horas montando quebra-cabeças enormes, sem notar o tempo passar, mesmo com outras pessoas chamando por ela. A hiperlexia, por outro lado, acontece quando a criança aprende a ler muito cedo, antes mesmo de ser ensinada, mas tem dificuldade em entender os significados das palavras ou usar a linguagem de forma social, como em piadas ou metáforas. E a superdotação vai além. A criança com superdotação não só aprende rápido, mas também tem um pensamento criativo, faz conexões complexas e pode demonstrar habilidades excepcionais em diversas áreas. Imagine uma criança que, ao invés de apenas resolver problemas de matemática, cria suas próprias fórmulas e desafia as regras do jogo para encontrar novas soluções. Identificou algum desses 3 perfis no seu filho? Me conta aqui nos comentários. Quero saber o que você... Sim, show de bola. Viu essa tua parte do teu Instagram, né? Sim. Até eu vi os comentários bastante esclarecedor. Então, você aqui acompanhando a doutora aqui, você vai ter muitas curiosidades, muitas coisas aqui, onde que ela fala bastante coisa aqui para você ter um acompanhamento e até uma dúvida, né? Porque a dúvida é complicada, né, hoje em dia, né? Eu acho que muita gente tem medo da dúvida, né? Eu sempre pergunto no final das minhas consultas se a família tem alguma dúvida. Uhum. E aí eu disponho o meu contato, o meu WhatsApp profissional, para que a família entre em contato caso ela tenha alguma dúvida. E assim, é muito bom, porque eu procuro esclarecer todas as dúvidas durante a consulta, porque eu vou explicando por que que eu estou passando cada coisa, por que que eu estou passando cada terapia, o que que é importante, o que que a criança tem, o que que eu quero que a terapia ajude. Então, eu vou explicando assim, aí como atua a medicação, como que atua que nem num TDAH. A criança vai ter uma desregulação no córtex pré-frontal, ela não vai ter controle inibitório. Aí o que que faz? Vai lá e dá a medicação, que a medicação vai atuar nessa área que não está sendo bem trabalhada no cérebro, aí ela vai chegar ali e vai fazer a criança prestar mais atenção. Vai fazer a criança ficar mais focada. Porque não é que ela queira ficar, né, agitada, assim. Isso daí é uma criança que está em sofrimento. Ela não está conseguindo se regular. Então, às vezes, precisa de medicação. Mas eu tenho muitos pacientes que não precisam. Por exemplo, um autista nível 1, que não é agressivo, nada assim, eu não passo nenhuma medicação. Eu digo, tem que fazer as terapias. Porque, assim, ó, para autismo, a medicação não faz milagres. E o que trata mesmo o autismo são as terapias. E por isso que elas têm que ser bem conduzidas. Em primeiro lugar, a criança precisa ser diagnosticada. Como é um diagnóstico clínico, então, assim, em 1 hora, dá para ver, dá para pegar. E tu tem que fazer a anamnese minuciosa, assim, fazendo as perguntas corretas para conseguir chegar num diagnóstico.
Então, através dessas perguntas, aí tu já fica pensando, eu vou procurar isso aqui no exame físico. Aí tu vai formando, sabe? É um raciocínio clínico. Sim. E isso é muito importante, tem que ser muito bem estruturado. Que o pessoal mandando mensagem, falando ali. Aelu Minor. É que eu sou muito bom para nomes aqui, ó. É meu marido. Olha, estamos assistindo, né? O Nelson Barros aqui, um excelente médico aqui. O Nelson, nossa, quanto tempo eu não vejo o Nelson. Ele é advogado e médico agora. E pai. É, pai já? Aham. Olha só, ele tá por onde, esse Nelson? Ele está morando em Chapecó. Em Chapecó. Daí tem o Tomé também, né? O Tomé está em Concórdia. Em Concórdia. O Tomé já é formado em Direito, em Educação Física, em História, e ele tem um mestrado em História. Exatamente. Não, então é assim, a minha família, o pessoal, enfim, então, é desse jeito. Então, já chegando no finalmente da nossa entrevista aqui, desde já queria agradecer a sua presença aqui. Você falou que sua consulta aí é entre 1 hora e meia, então praticamente a gente teve uma palestra aqui, né? Então eu falei para minha esposa que eu tenho que mandar a hora social, né, para os pessoal que participam aqui a nossa doutora aqui, eu acho que não vai precisar das horas sociais. Assim, o que eu queria falar? Queria dizer assim, em que casos procurar uma neuropediatra? O que acontece? Geralmente é a escola que encaminha para mim, porque a criança está com alguma dificuldade na escola. Ou porque ela não socializa bem, ou porque ela tem uma dificuldade de aprendizado muito forte, muito grande, ou porque ela é muito agitada. E aí eu vou avaliando assim o que está acontecendo. As escolas encaminham muito, mas assim, uma criança que teve uma crise convulsiva, e uma crise convulsiva assim que durou muito tempo, alguma coisa assim, ou uma criança que tem alguma síndrome, pode ser síndrome rara, eu atendo uma que tem Pallister-Killian e atendo também crianças que têm síndrome de Down, porque geralmente quem tem síndrome de Down tem alguma outra alteração associada, porque assim, quem tem síndrome de Down tem 20% mais chance de ter autismo. Então, é desse jeito. É uma questão que eu me perguntava às vezes, assim, eu não sabia dessa. E além disso, eles têm uma instabilidade atlantoaxial. Então, assim, às vezes, eles podem ficar hemiplégicos, por exemplo, por causa dessa instabilidade, né? Aqui na junção do crânio com a coluna cervical. E é assim, é bem... Diz que nessas crises até tem aquela parte que a língua pode voltar para dentro. Na verdade... É lenda isso? Na verdade, isso é um mito. Olha aí. Porque assim, tem que colocar... O paciente que está convulsionando, ele tem que afastar tudo que ele possa se machucar e deixar lateralizado, deitado no chão, lateralizado, colocar assim alguma coisa para não bater a cabeça, mas essa questão aí da língua, na verdade, é porque assim, provavelmente eles começam a espumar, e aí se a pessoa tá deitada de barriga para cima, aí o que acontece? Ela se engasga, e dá a impressão aí dizem que a da língua não é a língua, é que a pessoa não está lateralizada. E além disso, dor de cabeça, cefaleia. Uma criança que está reclamando o tempo todo de cefaleia. A criança que para de brincar porque está com dor de cabeça. Isso é muito preocupante. Exatamente. E aí, às vezes tem que encaminhar para um oftalmologista, assim, e tem que ver, né? Passa pela consulta e vê. E outras doenças, assim, doenças raras também, que agora dia 28 é o Dia Mundial das Doenças Raras, que elas hoje em dia são muito mais detectadas porque a ciência evoluiu muito. Sim. A genética evoluiu muito. Então, por isso que hoje dá para tratar, e muitas dessas doenças, elas são hereditárias, só que elas são tratáveis. Inclusive, tem um painel que é como se fosse o teste do pezinho ampliado, que é o teste do primeiro dia, que ele tria para várias doenças neurometabólicas que elas podem ser tratadas.
é o painel de doenças tratáveis. E assim, se começa a tratar já logo do início, a criança não vai ter nenhuma sequela. Se parar para pensar quanta evolução a gente teve nessa parte Exatamente. da neuro em si, né? Sim, Mas você acredita assim que os estudos estão se ampliando, o povo tá querendo, correndo mais atrás, porque que nem você é a nossa única aqui da região, mas é difícil a gente encontrar, né? Nem eu, que nem eu entrei no sistema SUS para achar, né? Uma neuro para tratar do meu filho e tudo. Mas você acha assim que futuramente esse desenvolvimento vai ser maior? Porque tem muita coisa que a gente não conhece ainda, né? mas assim, sem dúvida, com o avanço da medicina de precisão, que a gente chama, medicina de precisão. Uhum. É uma medicina que é avaliado o teu DNA e aí com isso avalia quais são as coisas que vão te fazer bem, quais são as coisas que vão te fazer mal. E assim, lá no Pequeno Príncipe, eles têm o ambulatório de doenças raras. Uhum. Então, volta e meia eu encaminho o paciente para lá. Por quê? Porque eu tenho uma suspeita de alguma doença rara. E quando entra lá, aí a criança consegue ter todo o atendimento. Uhum. Então, eu acho que assim, isso não tem mais volta. Vai só evoluir. A medicina vai ser cada vez mais precisão. Os testes genéticos vão ficar cada vez mais acessíveis. Vai ter cada vez mais profissionais fazendo esses testes. E com isso vai barateando, né? Uhum. Então, assim, um exame de exoma que antigamente custava 15 mil reais, hoje em dia não chega a dar 5 mil reais. Então, assim, já é bastante dinheiro. Só que o que acontece? Eles parcelam, eles têm todos, né? Sim. Toda uma forma. E lá no ambulatório de doenças raras, eles são subsidiados pelo governo. Então, o que acontece? Através desse subsídio, que eles ganham o valor necessário para fazer esses exames genéticos. Então, isso é muito legal, sabe? Porque quanto mais pacientes tu atendes, mais dinheiro vai ter em caixa e mais exames poderão ser pagos. Mudando a vida dessas crianças. O Estado, como que tá a questão assim, tipo, do Estado e o governo, né, nessa situação? Você falou, tem jeito, tem não sei o que, né, mas faz lá. Eu lembro que minha tia precisou e foi assim, tipo, não vamos conseguir, mas na conversa, nossa, deu tudo tranquilo para fazer o atendimento dela. Sim. Que você acha que tem alguma coisa assim, tipo, para melhorar nessa questão? Eu acho que assim, ó, tem que ter mais centros de atendimento a doenças raras, por exemplo. Porque assim, ó, e assim, na parte da neurologia, eu acho que na parte de autismo tem que ter mais terapeutas. Uhum. Muito mais terapeutas. Terapeutas especializados. Fono, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, psicóloga ABA, psicóloga de terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, tem que ter muito mais terapeutas, tem uma escassez muito grande. Às vezes o paciente diz, eu tô na fila porque ainda nem particular tem. Uhum. Então, aí fica muito difícil, né? Tu vai lá dar o laudo e tal. Aí, chega na hora da terapia, não tem... Não... Então, é bem difícil. Isso é bem difícil, é uma limitação, sabe? Tem as pessoas que vão até o final, tem as pessoas que desistem no meio, tem Exatamente. pessoas que seguram fila, tem pessoas que assim vai, né? Mas eu chegando aqui no finalmente, né? Primeiramente eu quero só agradecer por você estar presente aqui. É até uma honra e uma alegria para mim ver toda essa tua trajetória de vida. Sim. Que bom ver você novamente. Obrigada, eu que agradeço. Uma das maiores profissionais aqui no meu programa, né? E eu sempre deixo um espaço aqui no final para você deixar uma mensagem, qualquer mensagem que você quiser falar, o momento é todo seu. Eu queria falar para as famílias que, assim, se você tem alguma suspeita que o seu filho
tá tendo dificuldade de aprendizado, tá tendo alguma dificuldade de comportamento, vá atrás de um diagnóstico, vá atrás do neurologista pediátrico, vá atrás do pediatra que seja. Porque, assim, tempo é cérebro. Então, quanto mais a gente desperdiça o tempo, maior a chance da criança ter uma sequela. Então, assim, corra atrás, vá em frente. Não desista, persista, porque vale a pena. No momento que tu vês o teu filho melhorando, conseguindo fazer coisas que ele não fazia antes, é muito gratificante. É muito gratificante. Exatamente. Tá aqui um pai aqui que tem um acompanhamento que realmente fala que é muito gratificante. Nós temos aqui também, eu acho que é uma mãe de algum paciente teu, que é a Jucineia, né? Doutora, você é a bênção na vida dos nossos filhos. Então, tipo, a gente vê aqui o carinho que o povo tem. Então, para você que não conhece, até poucos tempo atrás, por eu ter esse acompanhamento, muita gente vem perguntar, aqui não tem, né? Então tá aí, pessoal, a gente tem a neuro aqui na nossa região. O Instagram tá aqui para você conhecer. Tem o Linktree ali para você também entrar em contato. Eu só tenho que agradecer, eu sou uma pessoa que não sei encerrar programas, né? A minha esposa sempre fala isso, mas é que eu sempre chego nessa parte onde eu tenho que falar uma coisa, eu tô chegando perto dos 40 já, mas eu tenho que falar essa frase. Se você gostou dessa entrevista, deixe o seu like, compartilhe, porque, querendo ou não, isso ajuda muito o nosso crescimento, ajuda muito a gente desenvolver e correr atrás. A gente está 4 anos fazendo entrevista aqui no Vale do Iguaçu. Futuramente eu quero te convidar novamente em uma outra sala, em outro estúdio, onde a gente possa fazer uma mesa aberta entre os profissionais da saúde. Eu acho que seria uma parte muito interessante. Sim, exatamente. Estamos trabalhando muito em cima disso, mas a gente vai conseguir essa sala maior ali para a gente conseguir fazer isso, e quero te convidar. Vai ser uma das partes grandes aqui no nosso programa que as pessoas vêm correr atrás, é saber sobre os profissionais da saúde da nossa região. E graças a Deus a gente está tendo uma expansão muito grande, né? Sim. Então a gente tenta levar o conhecimento, porque muita gente fala que não tem, não existe. Mas estamos aqui para mostrar que está aí. Um abraço ao seu pai que está presente aqui, Dr. Nelson, o cara que me salvou 2 vezes. Não só eu, mas muita gente lembra do Dr. Nelson, né? Agradecer o homem lá de cima, sempre. Tem toda essa questão, né, entre a medicina e a religião. Uma coisa que eu não te perguntei, mas vou te perguntar aqui no final, como que é essa questão religiosa para você. Porque às vezes a gente chega em muitos lugares assim, tipo, isso aqui é isso, a ciência é não sei o quê, mas tem toda uma questão religiosa atrás disso, né? Como que é a questão religiosa para você na medicina? Eu acho que, assim, quando o médico já não tem mais o que fazer, Deus intercede pela pessoa. Então, assim, o que salvou a mim e a minha filha foi Deus. Isso aí. Então, assim, eu sou muito grata. Muito grata. Exatamente. Então, fica aí a nossa bênção, né? Pedindo a bênção para todo mundo. Saúde para todo mundo, que esse 2025 aí nós estamos na nossa segunda entrevista. Logicamente demorei para chegar em 2025, mas meus filhos tiveram umas férias muito longas. Então, é legal, né? A gente, e o programa, que nem eu brinco, o programa é nosso, então a gente primeiro lugar, hoje eu falei para minha mãe, esse primeiro lugar é Deus, segundo lugar, mas não fica em segundo, mas fica aí junto, é a família. Sim. Né? Então, tipo, você, tudo isso diante, o resto você sempre consegue dar jeito. Vai à luta, né? Então, um abraço a todo mundo, muito obrigado a você que assistiu ao vivo, que acompanhou nós aqui pelo Instagram e também pelo YouTube, a você que vai assistir, a você que vai ver aí pelo YouTube futuramente, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Deezer, a gente tá correndo em tudo aí. Muito obrigado a todos e muito obrigado à doutora Rita. Eu que agradeço o convite. E até a próxima semana. Até segunda-feira. Semana que vem a gente vai ter 3 entrevistas durante a semana para compensar o tempo perdido. Então até segunda-feira. Até mais. Valeu
Tchau, tchau. Tchau, tchau.